Seja bem-vindo à 223ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine o conjunto verdade da equação cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a zero. Bom, gente, primeiro passo aqui para resolver este exercício. Observe que o que nós temos aqui é uma equação polinomial do segundo grau, ou uma equação quadrática. Nós temos aqui, ó, nosso coeficiente A, nosso coeficiente B e nosso coeficiente C. Qual é o nosso coeficiente A? O coeficiente A é sempre o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. A variável que está elevada ao quadrado é esta aqui, ó, cosseno ao quadrado de x. Se nós temos a variável positiva, com nenhum número escrito na frente, quer dizer o quê? Coeficiente A vale 1. Por quê? Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, se a gente só tem aqui a variável positiva, então é coeficiente A vale 1. Coeficiente B é o valor que multiplica a variável cujo expoente é 1, que é esse cosseno de x. A gente não tem aqui, ó, menos cosseno de x, quer dizer o quê? Que a variável está sendo multiplicada por menos 1. Agora o coeficiente C. O coeficiente C é a constante. E aqui não existe. Não há constante aqui. Portanto, a constante é nula, a constante é zero. C vale zero. Agora, próximo passo. Nós temos aqui, então, ó, que essa é a nossa equação polinomial de segundo grau. O próximo passo vai ser o quê? Substituir o cosseno de x por uma letra, para ficar mais fácil de resolver a equação. A letra que eu irei escolher aqui vai ser o y. Agora, vocês podem escolher qualquer letra. Por exemplo, se você quiser botar S, T, H, J, não importa. Você pode escolher a letra que você quiser. No caso aqui, vou escolher y, então vou ficar o quê? Se cosseno de x é igual a y, eu não tenho aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, então eu vou ter o quê? Y ao quadrado menos y igual a zero. Próxima etapa. Vou aqui, ó, calcular o delta para depois aplicar Bhaskara e assim achar as raízes da equação. Aplicando o delta aqui, aplicando a fórmula, né, para calcular o delta. Delta é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado, que é, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a, que é 1, vezes o valor do coeficiente c, que é 0. Então vou ter o quê? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. 1 menos 0, 0. 1 menos 0, 0. Essa é boa. 1 menos 0, 1, né, gente? Corrigindo aqui, desculpe a gafe aqui, né? 1 menos 0, 1. Então, delta vale 1. Se delta vale 1, a gente vem aqui para a Bhaskara e nós vamos ter o quê? Ó? A nossa variável, que é y, nossa variável não é x agora, é y. Que nós substituímos aqui, ó, o cosseno de x por y. Então, ó, nossa variável y vai ser igual a menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a quadrado, o valor de delta, dividido por duas vezes o valor do coeficiente a. Com isso, nós vamos ter o quê? Ó? Que y vai ser igual a menos 1, porque o coeficiente b vale menos 1, mais ou menos a quadrada de 1, que é o valor de delta, dividido por duas vezes 1, que é o valor de a. Esse sinal negativo distribui com esse. Então isso quer dizer o quê? Que vai ocorrer aqui uma multiplicação de sinais. E negativo vezes negativo dá positivo. Então vamos ter um positivo. Por que, gente? Simples, ó. Esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor do coeficiente b. Então, ó, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Raiz quadrada de 1, 1. Então vamos ficar com 1 mais ou menos 1 dividido por 2. A primeira raiz, portanto, vai ser o quê? 1 mais 1 dividido por 2. 1 mais 1, 2. 2 por 2, 1. Segunda raiz, 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1, 0. 0 dividido por 2, 0. Agora, gente, antes de prosseguir na resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Retornando para o exercício. Para a primeira raiz, a gente não tinha y igual a 1? Y não era cosseno de x? Eu não tinha lá igualado cosseno de x igual a 1? É igual a 1 não, né? Igual a y. Então agora eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder retornar o valor de y, que é cosseno de x. Então terei cosseno de x igual a 1. O próximo passo vai ser o quê? Substituir esse 1 pelo cosseno, por um arco cujo cosseno é igual a 1. Agora, qual vai ser esse arco? Simples, gente. Lembre-se do seguinte, ó. No ciclo trigonométrico, nós temos a abscissa x e a ordenada y no plano cartesiano. E nós temos o quê? Que
O valor do cosseno de um arco no ciclo trigonométrico é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E nós temos que no ciclo trigonométrico, na abscissa x e na ordenada y, nós temos 1 e menos 1. 1 e menos 1 nos extremos. Por quê? Porque é simples, gente. O raio no ciclo trigonométrico é 1. Aí você me diz, tá, o raio é 1, mas por que aqui tem um negativo e aqui tem um negativo? Simples, gente. Porque a função seno e a função cosseno, elas são que menores ou no máximo iguais a um positivo e maiores ou no mínimo iguais a um negativo. Por isso aqui, ó, nós temos a ordenada y e a abscissa x do plano cartesiano. Temos zero no centro. Do zero para trás aqui, ó, em x, do zero para a esquerda aqui em x, a gente tem o quê? Valores negativos, cujo maior valor negativo ou menor valor negativo, né, vai ser menos 1. E o maior valor positivo vai ser 1 positivo. Por quê? Porque a função cosseno ela está limitada dentro deste intervalo. Ela é menor ou no máximo igual a 1 positivo e maior no mínimo igual a 1 negativo. O mesmo ocorre com a função seno. Agora, se a gente quer saber qual é o arco cujo cosseno é igual a 1, basta lembrar, o cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra. Onde eu tenho x igual a 1? Eu tenho neste ponto aqui. Aqui eu tenho x igual a 1. E neste ponto eu tenho o quê? O arco de 0 graus e 360 graus. Aí fica a dúvida. Qual desses dois arcos a gente vai utilizar? Simples. A gente utiliza o primeiro arco no sentido crescente. Qual é o primeiro arco na ordem crescente? É o arco de 0 graus. Portanto, nós vamos utilizar o arco de 0 graus. Então vamos ter, ó, cosseno de x igual a cosseno do arco de 0 graus. Próxima etapa, vamos transformar o arco de 0 graus para radiano. E para transformar em radiano, basta aplicar a regra de 3, ou se você se lembrar que o arco de 0 graus vale 0 radiano, você substitui por 0 radiano. Agora, vamos ter aqui, ó, 180 graus está para π, assim como 0 graus está para x. Multiplicando x, vamos ter 180 graus vezes x igual a 0 graus vezes π. E somando x, a gente vai ter o quê? Que x é igual a 0 graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, 0 graus vezes π, 0 graus. 0 graus dividido por 180 graus, 0. Então, o valor em radiano do ar de 0 graus é 0 radiano. Com isso, a gente vai ter cosseno de x igual a cosseno de 0 radiano. A próxima etapa vai ser lembrar que as equações trigonométricas do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa, elas se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades, né, dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico com relação ao eixo aqui, ó, da abscissa. Ou seja, quando possui o mesmo valor de x. E quando isso ocorrer, a gente vai dizer o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x é igual a alfa mais k vezes 2π. E também ocorre o caso onde há o quê? Uma simetria com relação à abscissa x entre as medidas das extremidades dos arcos de medida x e alfa. E caso ocorra essa simetria, nós diremos o quê? Ó? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x é igual a alfa mais k vezes 2π, ou x é igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora fica a pergunta, ocorre uma coincidência ou uma simetria? Simples, gente. Lembre-se, no ciclo trigonométrico, os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus não são simétricos nem com relação ao eixo da abscissa x, nem com relação ao eixo da ordenada y. Portanto, nós diremos o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x é igual a alfa mais k vezes 2π. Aplicando para os valores que nós temos, nós diremos cosseno de x igual a cosseno do arco de 0 radiano, C somente C, x é igual a 0 radiano mais k vezes 2π. Agora 0 mais qualquer coisa é a própria coisa, né? K vezes 2π. Então x aqui, ó, é k vezes 2π. Agora, nós temos aqui, ó, metade da nossa resposta. Vamos atrás da outra metade. Cosseno de x igual a 0. Vocês devem se lembrar, a segunda raiz, ó, era y igual a 0. Então, cosseno de x igual a 0. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos substituir esse 0 pelo cosseno de um arco que é igual a 0. Ou seja, por um arco cujo cosseno é igual a 0. E, novamente, o cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Aonde eu tenho x igual a 0? Bom, eu tenho aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y igual a menos 1. Ou seja, o cosseno do arco de 90 graus é 0 e o cosseno do arco de 270 graus é 0. Aí fica a pergunta, qual desses dois arcos nós iremos utilizar? Simples, é sempre o primeiro arco na ordem crescente, portanto, é o arco de 90 graus. Então, você, ó, cosseno de x igual ao cosseno do arco de 90 graus. Próxima etapa. Vamos converter o arco de 90 graus, que está em grau, para radiano, aplicando a regra de 3 que a gente já aplicou antes.
Então vamos ter aqui, ó, 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolando x, vamos ter 90 graus vezes π dividido por 180 graus. Logo, vamos dividir em cima e embaixo por um divisor comum, que é o próprio arco de 90 graus. Então vamos ter 90 graus vezes π dividido por 90 graus, π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Com isso, a gente pode afirmar que o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Portanto, cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2. Próxima etapa. Vamos nos lembrar que a equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra em dois casos. Quando há uma coincidência com relação às extremidades dos arcos de medida x e alfa no círculo trigonométrico, ou quando há o quê? Uma simetria. Agora, há uma coincidência ou uma simetria? Bom, eu já disse que, e esse aqui é um conceito que vocês devem levar, o arco de 0 graus, os arcos, né? Os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus não possuem simetria, nem com relação ao eixo da abscissa, nem com relação ao eixo da ordenada dentro do ciclo trigonométrico. Portanto, nós não iremos utilizar aqui, ó, a relação quando há simetria. Nós vamos usar a primeira relação, que é quando há coincidência. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π. Aplicando para o que nós temos, nós teremos cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2, c somente c, x igual a π sobre 2 mais k vezes 2π. Com isso, nós temos aqui as duas respostas para as duas raízes, e com isso nós conseguiremos determinar o conjunto verdade. Nós podemos afirmar com as respostas que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais k vezes 2π, ou x é igual a k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. A gente pode tanto escrever assim o conjunto de verdade, como escrever dessa forma aqui, ó, x igual a π sobre 2 mais k vezes 2π, ou k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Ambas as formas aqui estão corretas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueçam de deixar seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.